A aula de hoje é sobre suspensões e bloqueios. Aula 033 do projeto Gestor de Telecom. Então a gente vai falar sobre isso. Então suspensão e bloqueio, na prática, é você deixar de utilizar os serviços de telefonia, ou seja, os serviços contratados. E o que é um bloqueio ou uma suspensão de serviços de telecom? Eu acredito que você deve entender e saber disso de uma maneira simples, que nada mais é do que ter uma interrupção do serviço contratado. Você tem lá o serviço de voz, serviço de dados, internet fixa, internet móvel, independente de qual seja o serviço que você tenha, uma suspensão ou bloqueio é você ser impedido de utilizar o serviço, seja porque você pediu ou não. Existem essas duas situações, mas um bloqueio de suspensão pode ter diversos motivos e você deve saber que aconteceu um problema, lógico, liga para a prestadora para você descobrir o que é que houve. Se é um bloqueio, se é uma suspensão, se foi uma falha sistêmica, se foi um erro, se foi algo no seu plano de serviço ou do usuário lá que está na empresa que você precisa auxiliá-lo da melhor forma possível. Mas entenda que bloqueio ou suspensão, na prática, quando você fala com as prestadoras, é praticamente a mesma coisa, mas sempre chame, se você for fazer alguma situação, uma solicitação, chame de suspensão. Ou, se for um bloqueio no sistema lá do gestor, alguma coisa do tipo, para impedir algum uso, mas que a linha deve utilizar outros serviços, aí é tipo um bloqueio. O que é que a gente vai ver nessa aula? Qual o objetivo? É você entender as possibilidades, ou seja, quais são as alternativas que você tem de bloqueio ou de suspensão que você pode pedir ou controlar. Existem vários motivos, vamos dizer, várias situações de bloqueio ou suspensão, mas o foco da aula de hoje é o que você consegue controlar. Então, vou te passar as informações de o que você consegue controlar, o que você não consegue controlar e aquilo que a gente consegue controlar, o que é que você tem, vamos dizer assim, de opções, o que é, como funciona, para ficar mais fácil no seu raciocínio. Então, na aula de hoje, por que o gestor de telecom deve conhecer esses tipos de bloqueio ou suspensões? Então, eu acredito que você deve saber, ou não. Se você não sabe, essa aula aqui é exatamente para te passar essa informação. E por que é o que eu vou te dizer que eu entendo a importância disso. 7 situações em que a gente pode ter contratos suspensos ou bloqueados. Então, eu vou te passar quais são as 7. São 8 situações. Eu adicionei uma de última hora. Então, são 8 situações que existem sobre essas possibilidades. Como eu divido esses tipos de suspensões e bloqueios? Então, eu divido de 3 formas, eu vou te passar quais são elas para você ficar ciente. E aí, a gente entra na suspensão por motivo de perda ou roubo, ou seja, você não tem mais aquilo ali, teve um crime, perda ou roubo. Perda não é crime, mas o roubo sim, furto, e aí depende do que seja, né? Você tem esse tipo de suspensão. Tem a suspensão temporária, que é quando você pede. Bloqueio por uso inadequado também pode acontecer. E bloqueio por configuração no gestor, no sistema que você gerencia as linhas. São esses os pontos que a gente vai ver na aula de hoje. Porque o gestor de telecom deve conhecer todos os tipos de bloqueios e suspensões. Primeiro, se você não conhece todos, você deve conhecer a maioria. Se você não conhece, você precisa enxergar isso um pouco melhor. E qual é a importância disso, tá? No meu processo como gestor de telecom, seja como cliente, dentro de operadora, junto de atendendo o cliente como executivo de prestadora, ou seja, diversas coisas que eu já fiz, eu criei uma metodologia chamada Reduza Custo Todo Mês. Essa metodologia, com base na minha experiência, nessas ações de gestão dos serviços de telecomunicações. E eu acredito que ou você faz ou você vai fazer isso um dia. É certo que toda empresa precisa de um gestor de telecom. Isso é fato. Tem um serviço contratado, alguém cuida disso. Seja uma pessoa que tem conhecimento para fazer essa atividade ou não, mas tem lá um gestor de telecom. Então, no pilar de gestão é onde eu ensino as pessoas como gerenciar os serviços. E aí você deve saber o seguinte: suspensão, bloqueio, é uma ação administrativa. Então, eu coloquei esse assunto, no pilar de gestão, que você deve ter esse conhecimento e essa informação.
No de negociação, só para você entender, é você otimizar os custos, reduzir o valor das faturas, das cobranças que você recebe hoje sobre os serviços de telecom. Mas gestão é esse fluxo de suspensão, por exemplo, e bloqueio das linhas. Nesse cenário, por que você deve entender isso? É simples. Você pode evitar problemas, evitar dores de cabeça, diversas situações. Já teve uma situação que aconteceu comigo, que eu estava com um cliente que não tinha problema e a linha foi suspensa. Como? Eu tenho que buscar essa informação, motivo e descobrir. Ou aconteceu um erro na prestadora e aquela linha teve um bloqueio, ou até erro interno de quem está fazendo a gestão do telecom. Pode acontecer diversas coisas e você deve saber disso para manter sua operação funcionando, para manter os serviços disponíveis para a operação funcionar e que, no meu entender, está funcionando, então a empresa deve estar ganhando dinheiro por causa daquele serviço. Porque se não tivesse ganhando dinheiro, ou seja, não tivesse tendo lucro e faturamento sobre os serviços de telecom, não teria para que ter essa comunicação na empresa. Então, se você tem hoje telefones na empresa, você, como gestor de telecom, deve zelar para que eles funcionem sempre que possível e, lógico, na maior parte do tempo, porque a sua empresa, ou seja, o diretor, o gestor lá, ele vai querer isso funcionando para poder manter a empresa ativa e, lógico, lucrando. Esse é o objetivo que eu entendo e que você, como gestor de telecom, deve saber quais são as possibilidades para proteger a empresa. Ou, se for necessário fazer alguma ação, você fazer e manter a parte financeira sadia da organização e sempre a operação em funcionamento. Quando a gente pensa em situações em que pode acontecer o bloqueio ou a suspensão do serviço, eu listei 8. Existem 8 situações, quase que eu passo aqui da tela, mas eu descobri e vou te passar 8 situações em que pode ocorrer, ou seja você pedindo ou não, uma suspensão dos serviços de telecomunicações, seja telefonia móvel, telefonia fixa ou banda larga, tá? Cada situação pode ser em qualquer desse tipo de contrato. A primeira é uma suspensão por perda ou roubo, ou tipo, você perdeu o telefone, perdeu o chip, que aí, lógico, você não vai perder a internet fixa da empresa nem o telefone fixo. Só vai acontecer isso, na maioria dos casos, em banda larga, em telefonia móvel. Banda larga você não vai ver. Você vai lá e suspende a linha, liga para a prestadora, faz alguma ação e é esse o fluxo. Tem também a suspensão a pedido ou suspensão temporária, que é você simplesmente não vai utilizar a linha ou tem alguma necessidade de bloqueio, você vai lá e pede a interrupção do serviço. Quero que bloqueie a linha, faça uma suspensão temporária e depois eu vejo o que eu vou fazer com ela. Por exemplo, tá? Você pode fazer isso. Terceira opção, terceira situação é uma suspensão parcial, ou seja, você vai suspender apenas alguns serviços. Por quê? Aí, nesse caso, é por motivo de inadimplência. Deixou de pagar a fatura, a prestadora ela pode bloquear o seu serviço. Aumentando o tempo de débito, ou seja, aquele débito está mais tempo em aberto, aí você chega na suspensão total, podendo até ser cancelado. Mas a suspensão total, aí é praticamente o cancelamento da linha que você é bloqueado de todos os serviços. Mas existe esse tipo de situação que você, como gestor de telecom, deve ficar ciente. Além disso, você pode ter um bloqueio ou uma suspensão da linha por motivo de uso inadequado. E aí existem diversas opções de você usar de forma errada o telefone. Então, é direito da prestadora e dever do consumidor utilizar o telefone da melhor maneira possível, como ele foi contratado. Então, existem algumas questões que precisam ser cumpridas e pode acontecer o bloqueio nesse tipo de situação se tiver de maneira errada. A sexta é uma suspeita de fraude. Fraude nada mais é, no meu entender, algo que não deveria acontecer. Alguém usando o serviço de outra pessoa, alguém contratou algo que não deveria. Então, suspeita de fraude é algo que você não consegue controlar e que pode acontecer o bloqueio das suas linhas, dos seus serviços, por esse motivo. O sétimo é a configuração do sistema do gestor. Então, cada prestadora de telefonia, e aí pensando mais em telefonia móvel, ela tem uns sistemas para gerenciar as linhas. Na telefonia fixa, dependendo da empresa, tá? Você pode ter lá um sistema que você gerencia esses ramais, gerencia a rota de utilização. Se você tiver um PABX, você também faz essa configuração. Então, esse sistema que gerencia, que é um gestor dos recursos, ele pode ter algum problema humano ou sistêmico e pode acontecer o bloqueio
ou suspensão de serviços. E o último é um erro sistêmico ou humano. Você pode ter no contrato lá, você está com as suas linhas e de repente existe a interrupção. E aí você pode enxergar que houve um erro humano ou um erro sistêmico da prestadora, ele não consegue lá desbloquear a linha ou algo do tipo, ou não consegue bloquear. Tem diversas opções, como eu estou te passando aqui, essas 8 são as que você deve saber e conhecer, porque podem acontecer em todo e qualquer contrato de telecom. Essas 8 situações são as que você deve ter em mente como essas possibilidades de bloqueio ou suspensão. Quando a gente pensa em bloqueio e suspensão e como você pode dividir, por exemplo, a gente tem as 8 formas de bloqueio, 8 tipos que existem. Mas como é que eu diminuo isso? E eu faço um processo em que eu consigo dividir da seguinte forma: o que eu controlo e o que eu não controlo. Fica mais fácil de você gerenciar, concorda? Então, existe a opção eu tenho controle, a opção eu não tenho controle e a terceira, valor em aberto, dívida, que aí débitos. Não depende de mim como gestor de telecom. Quem vai fazer esse pagamento normalmente é a empresa. E aí existem outros cenários que não está, no meu entender, no poder do gestor de telecom para fazer alguma ação. Então, essas são as 3 formas que eu divido esses sistemas, vamos assim, essas opções de bloqueios ou suspensões das linhas. E eu vou te passar cada um dos 8 tipos de bloqueio para você entender, na minha visão, como é que isso acontece. Suspensão perdoa roubo, você deve pedir. Suspensão a pedido, já diz, você pede. Suspensão parcial, que é aquela que bloqueia a linha, mas porque existem débitos em aberto. Então isso aí você não controla. Se o financeiro não fez o pagamento, passou de uma determinada quantidade de dias, vai bloquear as linhas. Passou um pouco mais do prazo desse bloqueio parcial, acontece o bloqueio total, ou seja, a suspensão total do serviço, que é praticamente um cancelamento de contrato. Você tem lá a interrupção de todos os serviços na suspensão total e você não consegue pedir que isso aconteça. Ele é involuntário. Então a empresa prestadora de telecom é que vai fazer isso sobre o contrato lá que está com um valor em aberto. Existe o uso inadequado e eu considero ele tanto verde quanto azul, ou seja, tanto você tem controle quanto não. Da seguinte forma: se você está vendo um usuário lá fazendo muito uso que não é de acordo com o plano, você chama a atenção dele, puxa a orelha, fulaninho, ó, isso aqui está errado, ou está usando alguma inteligência artificial e está fazendo algo errado, ou tem um sistema lá de PABX, você está usando um chip de telefonia móvel para fazer muita ligação e está acima do esperado para aquele volume, vamos dizer assim, são ações. E você tem que ficar ciente disso. Outra forma de ser inadequada é o sistema da prestadora olhou lá, viu que tem um uso inadequado e vai bloquear. Você não tem controle sobre isso. Então, existem as 2 formas, no meu entender, e que você pode ter controle ou não. A 6ª é suspeita de fraude, e aí depende muito mais da prestadora. Se ela vê que aquilo lá é uma suspeita de fraude, tem alguma situação, ela vai e bloqueia. Poucas serão as vezes que você vai identificar e vai conseguir bloquear aquele contrato por suspeita de fraude, tá? Pode acontecer? Sim, mas em esmagadora maioria não é assim que funciona. Configuração no sistema de gestor, e aí na prática todas as prestadoras elas deixam com que o cliente faça a configuração do gestor. Ele vai lá e faz o processo. Exceto se for alguma coisa de PABX, que aí, normalmente existe um profissional específico para isso, ou uma empresa contratada para fazer essa configuração, e aí é responsabilidade deles. Ou se você for na telefonia móvel, que o gestor é que faz essas configurações, você pode ir lá fazer qualquer brincadeira de configuração. Mas, se acontecer o bloqueio ou suspensão, a princípio você tem como controlar isso e fazer as alterações. A não ser que seja a 8ª situação, que é erro sistêmico ou erro humano. Você tem todas essas possibilidades e é a forma que eu controlo, que eu divido. O que eu consigo resolver, ou seja, o que eu tenho controle, e o que eu não tenho controle. O que eu não consigo resolver, vamos dizer que esteja nas minhas mãos. E lógico, a parte de dívida, de débito em aberto, aí é uma questão da empresa, da organização. E entenda também, tá? Nada de outro mundo a empresa tem uma suspensão parcial, teve um bloqueio por causa de débito.
Porque isso acontece. Independente do tamanho da empresa, pode acontecer. Esqueceu de uma fatura, ou aquela fatura a pessoa não vai pagar, segura mais um pouco, o faturamento vai chegar aqui e faz o pagamento. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, todas essas questões, mas se acontecer suspensão e bloqueio, você como gestor de telecom deve saber quais são as opções, porque isso aqui ajuda as empresas a reduzir custos, tá? Você fazer uma suspensão de uma linha que não está em uso ou algo do tipo, ou aguardar um certo processo para que as linhas tenham uma opção, mas isso aqui você consegue muito reduzir custos, tá bom? Então, fica ciente nessas opções, essas 8 formas de bloqueio ou suspensão, e eu divido dessa forma que eu acho que fica mais fácil de você entender e fazer a administração desse tipo de situação de suspensão ou bloqueio. O que é e como acontece a suspensão por perda ou roubo ou furto, por exemplo, tá? Lembrando, quando acontecer isso, a primeira coisa é cuidar da sua saúde. Se alguém roubou, se alguém, sei lá, tá fazendo uma coisa com um revólver perto de você, dá o que você tiver que dar de equipamento e vai se proteger. Simples assim, desde que o equipamento, no meu entender, é prioridade de toda e qualquer pessoa, é se proteger a sua vida. Se proteger é fundamental. E a sua vida você não tem outra, né? Então, deixa o equipamento para lá. Então, o que é que você deve fazer como gestor de telecom? Aconteceu isso com um funcionário, com qualquer colaborador. Ele ligando para o prestador, ele também vai conseguir bloquear a linha. Ou você liga e solicita esse bloqueio. E aí só um cuidado que você deve ter, tá? Que pode ser com custo ou sem custo. Não para você colocar o bloqueio, mas sim colocou o bloqueio e ainda permanece a prestadora de telecom cobrando por aquele serviço. E aí você tem que, na ligação que você fizer, confirmar que você quer um bloqueio sem que haja custos para você. Você não está usando o serviço, não é verdade? Mas já aconteceram situações, existem prestadores que fazem um bloqueio sem nenhum problema, mas bota um bloqueio que você vai ter custo ainda mensal ou diário sobre o serviço. Então, tenha esse cuidado e você pode solicitar isso sempre que acontecer. Aconteceu? Faz esse processo. Se foi uma coisa de perda, que você depois encontrou o equipamento, você consegue ligar para a prestadora e solicitar o desbloqueio. Ou, se foi roubo, furto ou qualquer outra situação que você não tem mais aquele equipamento ou não tem o chip, aí você faz o processo de troca de chip, manda outro chip para o usuário, para o colaborador, e ele vai lá utilizar a mesma linha, os mesmos serviços que ele tinha, só que num novo equipamento, seja um aparelho celular, ou tablet, ou modem, qualquer um que seja, e o chip que você colocou um novo perante essa situação que ele não tem mais o equipamento. Então, fique ciente como é que acontece essa suspensão, que aí é um bloqueio normalmente temporário, você não tem uma definição de dias, mas você pode fazer essa solicitação. E não esqueça de bloquear o aparelho caso ele tenha sido furtado ou roubado, porque existe um número de série do equipamento, que é o e-mail, e você com essa numeração, ele começa com 35 e tem, se não me engano, um total de 15 números, você passando para a prestadora essa informação, e lógico, faça um boletim de ocorrência explicando a situação, coloca o número da linha, se for possível, o número de série do aparelho, marca o modelo, o máximo de informações possíveis que vai servir para a polícia poder avaliar aquela região, aqueles lugares, até, se for possível, buscar esses meliantes. Mas bloqueio de aparelho vai facilitar para que não seja utilizado esse mesmo equipamento de forma ilícita. Alguém vai lá, compra o aparelho e começa a usar. Então saiba que são esses os fluxos que são feitos quando acontece um bloqueio, perda e roubo. Normalmente quando a pessoa ligar ou quando você como gestor ligar, a operadora já vai direcionar para fazer esse bloqueio do aparelho. Mas pode ser que não seja, contudo é bom sempre você ficar ciente de como é que é o fluxo e sempre ter um boletim de ocorrência facilita para você deixar tudo organizado, tudo registrado, até nesse meio, vamos dizer, policial que você sofreu esse fluxo. Lógico, você não vai ter boletim de ocorrência em caso de perda, mas furto e roubo, sim. O que é e como acontece a suspensão a pedido, ou vulgarmente chamada suspensão temporária, que a gente chama no mercado de telecom. É uma suspensão por um determinado tempo sobre aqueles serviços, tá? Então, ela é mediante solicitação. Então, lógico que você precisa pedir para que ela aconteça. Se você não pedir, ninguém vai te oferecer.
Se você ligar para a prestadora, estou pagando caro, mas eu não sei se eu vou utilizar o serviço, algo do tipo, poucas são as pessoas que vão oferecer essa suspensão a pedido, e é uma alternativa até para reduzir custos, dependendo da empresa, otimizar pelo menos um prazo de tempo, se a empresa tiver essa disponibilidade, tá? Entenda, isso é nosso direito. Meu, seu, a gente como consumidor de serviços de telecomunicações, a gente tem essa, vamos assim, liberdade de solicitar essa suspensão temporária. Lembrando que você tem que estar adimplente, ou seja, com as contas em dia. Se você não tiver, você não consegue fazer essa suspensão temporária. E aí é vamos assim, um critério que existe para que a gente faça essa solicitação de suspensão temporária em qualquer contrato, em qualquer período, vamos assim, do tempo, a gente pode ir lá e fazer. Porém, é uma vez por ano. Se você pediu hoje, você vai ter lá o prazo, por exemplo, o prazo é de 30 a 120 dias que a gente pode pedir. Ou seja, eu pedi agora, você tem até 4 meses para a linha voltar a funcionar. Você pode fazer isso. E vamos supor, pediu agora, aí agora, no próximo ano é que você pode pedir uma nova. E assim vai. Então, uma vez ao ano, você pode solicitar essa suspensão temporária durante esse prazo de 30 a 120 dias. É o prazo que se estabelece para você poder fazer esse fluxo, tá? E uma coisa que você deve saber é que não tem custo durante o período. Pedir a suspensão temporária hoje, daqui a 4 meses eu vou reativar a linha, nesse prazo não vai ter custo para você como cliente. Também suspende, ou seja, também para o prazo de fidelização de qualquer multa contratual, ele também congela, tá? Ele não fica contando, ele também para e você vai voltar ao fluxo que está assim que passar esse prazo. Lembrando, tá? Existem prestadoras que após esse prazo, elas podem reativar a linha sem te avisar, ou eu já vi situações em que a linha ela é cancelada. Então é sempre bom ficar ciente desse prazo quando for solicitada a suspensão, para você não ter nenhuma surpresa, ou ela voltando a funcionar, ou você tendo um cancelamento de forma incorreta. E esse tipo de suspensão temporária, ou seja, suspensão a pedido, ela é válida para telefonia fixa, telefonia móvel e banda larga, tá? Qualquer serviço, ele obedece a essas regras. Começou com a telefonia móvel, com a telefonia fixa, depois foi telefonia móvel, depois banda larga. Todos eles têm essa obrigação perante os seus prestadores de serviço. Então, é o nosso direito fazer isso. Do tipo, uma situação de calamidade pública, situação de pandemia. A gente pode pedir lá, bloqueia, suspende esse serviço aqui durante 4 meses, depois eu vou ver o que é que eu faço. Você pode fazer isso. Pensando em telefonia fixa, banda larga, telefonia móvel, em uma situação que você precisa de deslocamento e locomoção, vai ser mais difícil. Mas também é uma possibilidade. Suspende aí, segura, daqui a pouco eu vejo. Por exemplo, você usa lá o WhatsApp da vida. Você pode fazer isso. E não vai impedir, não ter problema nenhum, que a sua linha é sua. Isso não vai mudar. Então, só para você entender as possibilidades que existem numa suspensão temporária. Sem custo, durante o período não tem cobrança, você pode fazer isso. E existe o prazo de até 4 meses do seu pedido até ela continuar suspensa, se você por assim desejar. Quando a gente entra em o que acontece um bloqueio por uso inadequado. Raciocina comigo que inadequado é aquilo que está usando de forma errada. Então, existe a Lei Geral de Telecomunicações, que ela deu poder para as prestadoras para dizer, a pessoa que está utilizando o serviço lá de telecom, ela deve utilizar de uma maneira adequada, de uma maneira que o que ela contratou seja o correto. Então, por exemplo, o que é um uso devido? É sobre serviços, equipamentos e rede. Tipo, você tem lá um telefone móvel, um telefone celular que é para utilizar, vou dar um exemplo aqui, tá? 10 SMS, você está usando 10.000 SMS. Opa, tem alguma coisa errada, o que é que está acontecendo? É um exemplo. Lógico, se você estiver pagando, normalmente a prestadora não vai te bloquear, tá? Mas existe a opção. Ou é para utilizar aqui um serviço de voz aqui numa linha fixa ou uma linha móvel de 1.000 minutos até, tem esse limite. Mas aí aquela linha utiliza 10.000 minutos. É estranho um ser humano fazer aquilo. Mas pode acontecer. Oi?
mas pode acontecer. Então, existe isso na parte de serviços. Fora a parte de equipamentos. Você pode ter lá um sistema inteligente, por exemplo, que faz um uso de SMS e dispara SMS, que é chamado de SMS pirata. E aí as pessoas recebem, aquilo ali tem um linkzinho malicioso, ou seja, para pegar seus dados, aquilo ali está errado. Então existe o uso indevido, por exemplo, um equipamento de serviço, mas isso acontece. E aí a prestadora ela pode bloquear aquela linha, aquele número, para poder não ter mais aquele uso indevido. E a rede é o serviço da prestadora. Então, pode acontecer, exemplo, tá? Você está numa antena, numa estação rádio base, numa ERB, pensando na telefonia móvel, e você faz um consumo, você tem formas, tá? De fazer muitas conexões, vamos assim dizer, com a antena e deixar ela travada. Você pode sobrecarregar. E aí você está usando a rede de serviço de telecomunicações da prestadora de uma maneira que você está mais atrapalhando os outros do que realmente usando o serviço da melhor forma possível. Isso aqui são alguns exemplos. E quando existe o bloqueio, ou seja, aconteceu isso por um uso indevido, normalmente eles bloqueiam todos os serviços, bloqueia tudo. Lógico que na linha que foi utilizada, ou dependendo da situação, até no contrato todo que você tem lá. Então, é interessante você sempre ver o que é que cada plano diz que deve ser utilizado, quais são os limites, quais são as opções, e todo o contrato de serviço telecom, ele deve dar essas informações, seja banda larga, telefonia fixa, telefonia móvel, ou até internet móvel. Você tem os planos de serviço e eles têm algumas variações e limites e o que é que eles entendem que é um uso irregular. Isso aqui foram alguns exemplos que eu passei para você, mas que todo contrato ele dá essa informação. E também pode acontecer um uso irregular, ou seja, um bloqueio por esse motivo de forma indevida pela prestadora. Porém, o importante é você entender o motivo que aconteceu aquele bloqueio ou aquela suspensão. Você sabendo que é por esse motivo, busque as evidências e passa para a prestadora. Essa é a forma de você ter mais tranquilidade sobre o uso dos serviços. Porém, é difícil você encontrar em algum cliente esse tipo de problema ou tipo de dor de cabeça. O que acontece, ou seja, como é que é o fluxo de um bloqueio por configuração no gestor? Esse bloqueio normalmente é a gente que faz isso, ou sem conhecimento, ou com conhecimento. A gente que eu digo que gerencia os serviços de telecomunicações, tá? Independente da prestadora de telefonia móvel, todas elas, até onde eu entendo, eles têm um sistema de gestor. Telefonia fixa, você não tem da prestadora, vamos dizer, facilmente, mas se você tiver um sistema de PABX, você pode ter um sistema para gerenciar os ramais, as linhas e tudo mais. Da telefonia fixa você consegue, ou você contrata uma empresa para fazer essa configuração ou até um software para fazer isso. Então, você pode fazer a interrupção com conhecimento de causa, ou seja, você sabe que você sabe que você está fazendo aquela configuração e aquele bloqueio e você tem consciência daquilo, ou não, você fez uma configuração lá, você não sabe como você fez e como é que está bloqueado. Então esse é o risco de você fazer as configurações e não saber exatamente como utilizar os sistemas da prestadora. Por isso que é sempre interessante você avaliar, tipo, o usuário está com alguma dificuldade, liga para a prestadora, vê se tem algum bloqueio, alguma informação, busca as informações, porque se você não tiver tanta informação, ou seja, tanto conhecimento, a prestadora ela vai te auxiliar para passar essa informação. O que é que pode estar acontecendo? E eu já vi situações de o bloqueio que se achava ser da prestadora era, na verdade, no sistema. Só um instantinho. Quase, o sinal cai. E eu acho que foi. Vamos lá. Então, essa parte do gestor do sistema, ou seja, para você ter a configuração dele, é interessante para você não ter bloqueios indevidos. A gente mesmo pode fazer a configuração e esquecer. Então, sempre que o usuário não conseguir utilizar o serviço, avalie, tem bloqueio no gestor, tem um plano para utilizar aquele serviço, ele pode fazer aquilo, o aparelho está configurado. E aí, lógico, qual é a melhor maneira que eu faço? Tem um chip aqui,
No meu celular está usando internet, tá? Troca o chip. Vê se no meu telefone ele usa internet. Ah, não está usando. Então o problema está na linha. Ou no chip e não no aparelho. Aí eu já vou para um próximo passo. A gente pensa em resolver os problemas, você vai fazendo testes até descobrir o motivo que está interrompendo aquele uso de serviço. Isso é, por exemplo, a internet. Pode ser voz, pode ser receber uma ligação, pode ser fazer uma ligação. Então, na prática, é voz e dados que a gente utiliza e precisa desses recursos. E que o sistema de gestor, ele pode ter esses bloqueios e suspensões que você precisar. Mas, acontecendo, entenda que está no nosso controle para fazer essa resolução, vamos assim dizer, a não ser que tenha um erro. O que é que a gente viu na aula de hoje? Porque o gestor de telecom deve conhecer todos os tipos de bloqueios e suspensões, porque eu acredito que isso vai facilitar para o gerenciamento dos serviços e, por consequência, ele pode ter uma economia sabendo das opções que existem, ou seja, das alternativas. As 7 situações, que são 8, que a gente pode ter nos contratos com suspensão ou bloqueio, são 8 situações que a gente viu, e como eu divido aquelas situações o que é que eu tenho controle, o que é que eu não tenho controle, e a parte de dívidas, que são valores em aberto, que aí não depende também do nosso controle, mas eu entendo que é um pouco mais diferente, que está no controle da nossa empresa. Aí a gente entrou na suspensão perda e roubo, suspensão a pedido, uso inadequado do serviço e a configuração no gestor, que são ações que a gente sabe de bloqueio que está no nosso controle, que a gente consegue pedir, solicitar e que na prática deve ser mais rápido para a gente resolver ou para a gente fazer esse tipo de bloqueio e solicitar junto à prestadora, tá bom? Então foi isso que a gente viu na aula de hoje. E o objetivo dessa aula, que eu acredito que agora você tem essa informação, você consegue sair daqui com isso, é entender as possibilidades de bloqueios e suspensões que você pode pedir ou controlar. Então você deve ter essa informação mais clara agora, mais consciente do que é que você pode fazer sobre esses tipos de situações, mas que tudo que você consegue controlar. E aí fica mais fácil de você ver quando você quer usar, quando você pode usar, ou como utilizar isso em alguma situação estratégica na organização. Então, espero ter te auxiliado nessa aula 033 do projeto Gestor de Telecom, que a gente falou sobre suspensões e bloqueios. Qualquer dúvida, fico à tua disposição, manda mensagem, manda um comentário, que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Abraço! Fui ajeitar o cenário aqui.